Vamos saudar os nossos ouvintes. Diga assim: ouvintes. Mais forte: ouvintes. Recebam a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes. Ore com o Emerson agora, juntamente com a igreja, para que Deus venha falar conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Todo dando glória, glória, glória. Abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 18, glória a Deus, verso 3, glória a Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 3 a seguir. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus. Irmãos e irmãs ouvintes, essa é a conexão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, sendo transmitida diretamente de São Paulo para todo o Brasil e toda a terra. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, prega as promessas de Deus aí e medite juntamente com o irmão Emerson Nunes em nome de Jesus, para que Deus venha falar com todos vocês também. Glória a Deus. Pega as promessas de Deus e estamos ligados na conexão com Deus agora, através da palavra do Senhor nosso Deus, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Os ouvintes de casa, como é que está o som aí? Digite aí, para o irmão Emerson, não está sendo com ruído aí? Ou está bem o som aí? Digite amém aí, ouvintes de casa que estão conectados, como é que está o som aí? Está chegando limpo aí? Ou está com chiado? Glória a Deus. Digite amém aí, está bom o som. Ouvintes de casa, está bom o som? Diga bom, está bom. Se está ruim, diga está ruim, está ruim. Digite aí, irmãos ouvintes. Louvado seja Deus que estão conectados. Glória a Deus. Está chiando, mas está dando para ouvir o som? Glória a Deus, está bom, né? Então amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus, que diz assim: glória a Deus. Prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra, e enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma outra voz do céu que dizia:
Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dar-lhe a ela em dobro. Tremenda essa palavra, irmãos. Grita, meu Deus, meu Pai, fala comigo agora, porque eu preciso ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Eis-me aqui, ó Deus, fala que a tua igreja te ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, a igreja do meu coração. Pode louvar a Deus com as palmas. O Senhor Jesus merece. Querida igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí a palavra de Deus, a revelação de Deus ao apóstolo João, alertando a sua igreja querida. Louvado a Deus a revelação sobre as abominações, sobre o quarteto do mal que nos últimos dias se levantaria contra a igreja de Cristo. O livro do Apocalipse, ele é um livro atual, é um livro pertinente, é um livro oportuno desta época, porque são as revelações que Deus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. Queridos irmãos e irmãs, e essa revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos não é somente, louvado seja Deus, para as igrejas do primeiro século, mas também uma profecia de Deus para as igrejas do Senhor Jesus Cristo de todas as gerações. Então, louvado seja Deus, diante das visões que Deus deu a João, as coisas que ele escreve, isto disse que vê, escreve e manda às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E Deus fala: bem-aventurado os que ouvem, os que lêem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Qual o tempo que está próximo? A volta de Jesus. E diante da volta de Jesus, Jesus deixou seus sinais. E Jesus aqui reforça mais uma tese que ele profetizou no Monte das Oliveiras aos seus discípulos. João aqui é o único membro líder apostólico da igreja do primeiro século vivo. Todos os apóstolos tinham sido mortos pelos fiéis do martírio, uma perseguição terrível contra o povo de Deus. Mas é como a Bíblia diz aqui no Apocalipse, louvado seja Deus, Deus diz a João: não temas, eis aqui aquele que foi morto e vive, e tem a chave do inferno da morte. Aleluia. Ele está falando uma palavra de esperança para ele, uma palavra de alegria diante daquela provação que ele estava tendo na ilha de Patmos, momento de luto, momento de aflição, preso. Mas Jesus falou: passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. O apóstolo Paulo também passou uma luta terrível. Louvado seja Deus, que ele diz lá em Timóteo 2, verso 9: ainda que estou preso em Roma como malfeitor, mas a palavra do Senhor não me está presa. Então, diante das visões de Deus, que Deus dá ao apóstolo João para exortar as 7 igrejas, o arrebatamento em espírito que ele vê, visões aterrorizantes sobre o fim dos tempos, sobre o juízo de Deus sendo derramado nessa terra, sobre, louvado seja Deus, os selos sendo abertos, glória a Jesus, aleluia. Também, louvado seja Deus, sobre o quarteto do mal aqui chegando. Por que quarteto do mal? A besta que sobe do mar, que recebeu o poder do dragão. Quem é o dragão? É Satanás, o dragão vermelho que desceu com grande ira
porque diante do derramamento do sangue de Jesus na cruz, louvado seja Deus, derramou teu sangue por nós, pagou o preço por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus, o diabo cai derrotado, porque durante todo o período da história do Antigo Testamento, Satanás promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus, acusando o povo de Deus dos pecados. Mas Jesus, vindo nessa terra, trouxe consigo o reino, trouxe consigo o evangelho, paga o preço por nós, morre e ressuscita ao terceiro dia. Agora ele manda que agora ide pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Então o diabo, ele perdeu na batalha, porque o plano maléfico do diabo era tentar impedir que as profecias de Deus que foram pronunciadas na boca dos seus profetas sobre a vinda do Messias, o plano dele era usar o seu sistema maléfico de Dagom, Mamon, Baal e os impérios malignos das trevas contra o povo de Deus, impedisse a vinda do Messias. Mas esse plano maléfico dele é aniquilado, é derrotado, e ele cai frustrado e derrotado. Mas agora, como o diabo ele é astuto, ele cai derrotado, ele tem mais uma função agora: é perseguir todos aqueles que os remanescentes da semente de Deus, louvados os que guardam o mandamento de Jesus Cristo, agora em perseguir o povo de Deus. Porque Jesus, diante dos sinais cataclísmicos na natureza que ele anunciou, que nos tempos do fim, nos sinais da tua volta, haveria cataclísmico na natureza, sistema solar, uma mudança climática descontrolada no povo, perderia a noção até das estações do tempo. O povo estaria aterrorizado, desmaiando de terror pela perplexidade do bramido do mar e das ondas. E nos últimos tempos também haveria fome, peste, e você vê fome em todos os lugares. Louvado seja Deus, pestilência, doenças, enfermidades e mais enfermidades. Quando o homem, o doutor, acha uma cura para uma enfermidade, surge 3 a 4 piores. São sinais da volta de Jesus Cristo. Mas não foram só esses sinais, que além da terra, como diz, louvado seja Deus, Isaías, que estaria oscilando como um bêbado, perdendo o seu firmamento, e a terra também está funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Diante desses sinais cataclisma na natureza, um dos sinais também mais terrível seria a perseguição de Satanás usando os seus adeptos para perseguir a igreja, porque Jesus falou: quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. Qual o fim? O fim de Satanás, o fim das obras malignas nessa terra, onde será julgado por Deus, que Jesus virá com poder e glória para julgar as nações, tribos e língua, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, tanto que é no céu, na terra e debaixo da terra, e confessará que Jesus é Rei. Palmas para Jesus, igreja. E diante disso, o diabo teme, ele não quer que as pessoas sejam libertas, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas diante desses sinais, o diabo ia usar o sistema dos anticristo. O que é anticristo? Tudo aquilo que se opõe contra o evangelho do Senhor Jesus, aquilo que é contra Cristo, ia usar parlamentos e leis sendo apoiada na política que é contra a Deus, apoiando o divórcio, apoiando a ideologia de gênero, união homoafetiva, todo esse sistema que é anti-Deus. Esses fiéis têm um só plano de atacar a igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo diz, louvado seja Deus, que Satanás se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, e a igreja do Deus vivo, que prega a santificação do corpo, da alma, do espírito, ela é de Deus. Então agora que João vai narrar essa visão de Deus sobre o quartel do mal, o dragão, ele desce com grande cólera e ira contra o povo de Deus, perseguindo os apóstolos de Cristo, usando os imperadores de Roma para martirizar os cristãos. Mas quanto mais martiriza a igreja, mais a igreja crescia, porque Jesus falou: não temais aquele que tem poder de matar o corpo, mas se antes temais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma, e lançar no inferno.
Então, meus irmãos queridos, o diabo dá poder à primeira besta, que é o sistema corrupto do mundo. Os 10 chifres da besta simbolizam os 10 reis, que daria apoio ao dragão. Os 7 cabeças compreendem os 7 reinos, o mundo corrupto, ou seja, o dragão se infiltra nas águas do mundo do pecado. O mago compreende povos, nações, tribos e língua, porque a Bíblia diz que é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são todos aqueles que guardam a justiça divina de Deus, que sofrem pelo amor do Evangelho, que sofrem perseguição, mas não desanima, porque nós seguimos o que está na Bíblia: alegai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração, porque as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar para todos nós, porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e vive para sempre. Então, a igreja querida do meu coração, então diante dessas lutas não desanime não. Louvado seja Deus, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Aleluia, glória a Deus. Não é o Sr. Nunes que está falando, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que fala as suas escrituras sagradas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, meus irmãos queridos, diante dessas tribulações, o diabo usa o sistema corrupto do mundo para perseguir o povo de Deus. E diante desse quarteto do mal, surge mais um inimigo. Porque durante o Antigo Testamento, Satanás usou Baal, Dagon, Mamon, usando Astarote, usando Moloque, sacrificando crianças, levando pessoas à idolatria, aos cultos pagãos. Mas agora o inimigo é outro, ou seja, o inimigo é o mesmo, mas ele está com uma outra estratégia. A besta que subiu da terra, que tem chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca fala como um dragão. O que significa isso? Louvado seja Deus, porque as muitas palavras do Apocalipse são simbólicas, são figuras ilustrativas de monstros, espadas e dragões, para Deus mostrar para os irmãos e as irmãs a agressividade maligna de Satanás. Então a besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, semelhante como cordeiro, ou seja, é o falso profeta. Ele tem chifre como cordeiro, ele profetiza como um homem de Deus, tem revelações como unção de Deus, acontecem sinais, curas e maravilhas, mas quando ele abre a sua boca fala como um dragão. Ou seja, que a evidência de um profeta de Deus não está pelos sinais de cura, de maravilha, sim pela sua doutrina, pelo que ele prega, pelo que ele ensina e pelos seus frutos. Porque Jesus também, ele deu um alerta à sua igreja querida. Louvado seja Deus, que nos últimos tempos, nos sinais, diante dos sinais proféticos que Jesus nos ensinou, aleluia, ele diz que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos, falsos profetas, com tão grandes sinais, que se capazes enganaria até os escolhidos de Deus. Está vendo? Porque o alvo do diabo não é nem mais enganar o povo que já está nas garras dele, sim querer corromper os crentes verdadeiros de doutrina, com as suas ilusões diabólicas, com seus encantos mortal do mundo, iludir os crentes, usando até mesmo homens parecendo ser homem de Deus. Muitas vezes até prega um conteúdo histórico da mensagem, uma doutrina maravilhosa, mas a aplicação que ele traz não trabalha na regeneração, no caráter e na disciplina do seu membro. Só prega prosperidades, bênçãos materiais, mas não trabalha sobre o reino do céu, como alcançar o reino do céu, que tem que abandonar o mundo e o mundo mandar a ele. Ser regenerado por Deus, não querem. E quando ele abre a sua boca, em vez a está acontecendo sinais, curas e maravilha, mas quando ele abre a sua boca, ele distorce tudo aquilo que está enquadrado na palavra. E
todo seminário, pastor, conferência, pregador, louvor, que distorce uma verdade comprovada nas escrituras, heresia, é falso profeta. E você está vendo diante desses sinais que muitos estão abismados, o espiritismo, o kardecismo entrando no meio da igreja, consulta mortos, necromancia, é a campanha da rosa ungida, é a campanha da luz ungida, da lâmpada ungida, da vassoura, da pá ungida. Isso são demônios, são contra a lei de Deus. Ah, irmão, mas está acontecendo cura, está acontecendo sinais, está levantando paralítico. Olha aqui, a besta, ela faz descer fogo do céu na presença dos homens. E Deus foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Os falsos profetas estão usando o sistema tecnológico, Facebook, WhatsApp, televisão, para iludir o povo com seus cultos filmados, mostrando essas maravilhas enganosas, sinais de prodígio de mentira, como diz a Bíblia. Mas quando diante de sinais que está acontecendo, a aplicação que ele traz não é no nome de Jesus, porque Jesus falou assim: em meu nome expulsarão os demônios, e as castas malignas não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Está vendo? E então, meus irmãos queridos, quando ele abre a sua boca, ele começa a trazer os costumes das Babilônias, das seitas herégicas, para dentro da igreja, porque a apostasia não vai vir das seitas herégicas, porque as seitas herégicas, elas já foram fundadas no erro, elas nunca se apostataram. Ou então, o que diz melhor para os irmãos entender, os falsos profetas estão aproveitando os demônios para usar eles, aproveitando a apostasia que está nas igrejas verdadeira, que era de doutrina, não estão orando mais, não estão buscando mais, e pessoas de seitas ocultistas, satanistas, espiritismo, seitas herégicas, eles começam a estudar um estudo teológico para querer enganar os fiéis de Deus, e entra para dentro da igreja com os tais costumes mundanos, com ideologia mundana, louvado seja Deus, que não é de Deus, e começa a trazer, louvado-se a Deus, o paganismo para dentro da casa de Deus. E quem são esses homens? Quando eles abrem a sua boca, fala como um dragão, porque os sinais que estavam acontecendo não tem respaldo bíblico. E como que você vai distinguir se um profeta de Deus, se uma igreja é de Deus, se um louvor é de Deus, se um seminário é de Deus, se tem respaldo bíblico com os 2000 anos de história da igreja? E o apóstolo Paulo, ele alertou sobre esses homens no livro de Romanos, capítulo 16, louvado seja Deus, verso 17, que rogo, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não servem nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, engana os corações dos simples. Está vendo? Esses homens já saem dessa seita maligna para se infiltrar na igreja. Eles saem das Babilônias, da mãe da meretriz. A Babilônia, uma das palavras Babilônia compreende confusão, para confundir a mente dos simples, daqueles irmãos e irmãs que são de oração e jejum, mas não tem muito conhecimento da Escritura. Aí ele vem com as falsas teologias e começa a querer aniquilar o batismo com o Espírito Santo, começa a querer aniquilar os dons de língua, os dons de maravilha, doutrina sensacionista, doutrina ocultista de espiritismo, com manifestações herégicas, e olha, até mesmo com sinais. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, ele diz: se vós pregar com outro espírito que nós não temos pregado aqui, não aceiteis, não vão sofrer. E no mesmo capítulo 11, verso 13, 2 Coríntios diz: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, mas não é de se enganar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Uma das palavras anjo significa mensageiro, luz, uma da versão luz compreende fogo e verdade, ou seja, já entra na tese que Jesus falou: se capaz enganaria até os escolhidos. Então, para eles enganar os escolhidos, eles têm que usar algumas
verdade, mas as suas raízes são fundadas no erro, e a igreja dá uma apostasia. Os homens de Deus que pegam a verdade são barrados, e agora os nicolaítas, os falsos mestres que apoiam a vaidade, que apoiam o mundanismo, que apoiam o pecado, começam a entrar na igreja e trazer contaminação ao povo de Deus. Mas aqueles que estão selados, guardados com a marca de Deus para o dia da redenção, jamais serão confundidos e enganados, porque também a Bíblia diz, usando o apóstolo João, louvado seja Deus, maior o que está em nós do que o que está no mundo, porque o que está no mundo é criatura, mas o que está em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Então quem são esses? O que Deus está falando é o que Deus está falando aqui nas suas santas Escrituras sagradas. É o mundo dos quartéis do mal, é a mulher montada na besta. Uma das tradições mulher, louvar compreende igreja, mas essa igreja é a falsa igreja, é a igreja dos falsos profetas, é a igreja das seitas herégicas. E aí agora esses mestres falsos saem dessa seita e se infiltram das igrejas, aonde começa a acontecer a apostasia. A apostasia não virá, como eu disse, das seitas herégicas, mas sim qual da igreja verdadeira, aquela que seguia a fé salvífica, aquela que seguia a doutrina santa do Senhor Jesus Cristo, deixar de seguir essa fé salvífica e amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então está se cumprindo também mais uma profecia de Deus, em Mateus 24:10. Nesse tempo muitos se escandalizarão, traiçoarão uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. É o que está acontecendo. Você está vendo a divisão que está no meio cristão, você está vendo a divisão e contenda, alianças que eram inquebráveis começaram a se quebrar. Irmãos e irmãs, alguns, não todos, em vez de nutrir ódio por Satanás, pelas coisas malignas, eles nutrem ódio pelo seu próprio irmão, e isso é uma estratégia de Satanás para lançar as almas ao inferno, porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um homicida, e lá em Apocalipse 21:8 fala que os homicidas não herdarão o reino do céu. Então, meus irmãos queridos e minhas irmãs amadas, Deus está avisando a toda a terra: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. E Deus também fala, usando o apóstolo Paulo firmando essa tese, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Ou seja, todo falso profeta, toda falsa doutrina, toda perseguição contra os crentes verdadeiros, isso vem do laboratório do inferno, da mente de Satanás. Porque nos últimos tempos, os sinais da volta de Jesus, quem teria sucesso não eram os cristãos verdadeiros, sim os falsos profetas. Os falsos profetas, eles teriam sucesso porque eles enganariam a muitos. Mas os verdadeiros cristãos, fiel a Deus, a Bíblia diz que nesse tempo de princípio das dores, de uma tribulação terrível que varia sobre a terra contra os homens de Deus, seriam tempos difíceis, trabalhosos, onde vai ser lançado a presença de presidentes e reis e em sinagogas para serem interrogados. O povo está perdendo o temor de Deus. Você vê que o apóstolo Pedro diz: livrai-nos, Senhor, dessa geração perversa. E qual que é a geração perversa? Essa geração corrupta que aí está, de homens adúlteros, nomes afeminados, mulheres adúlteras, que não têm temor a Deus, que andam com buscas profanas, que não agrada a Deus, perderam o temor de Deus. Mas o dia da ira de Deus está chegando sobre os tais. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Porque quando começa a ouvir a palavra de Deus, aqueles que estão no mundo, que não aceitam a verdade,
porque a mulher não está na besta do quarteto do mal, usa os falsos profetas dentro da igreja para ter escândalo, para aqueles que estão lá fora não se convertam. É como o apóstolo São Pedro disse: e por causa deles o caminho da verdade seria blasfemado. A Bíblia também vai dizer: o nome de Deus é blasfemado na boca dos ímpios por causa do mau testemunho de muitos crentes. E tais estão reservados para o dia do juízo final em cadeia de escuridão. Tanto aqueles que morrem condenados. Você está brincando com Deus, você está murmurando de Deus. Pastores mundanos que não pegam mais a doutrina, que estão no adultério, na fornicação, na heresia e perseguem os homens de Deus. Se vocês não se converter, vocês vão saber o dia que o seu espírito sair do seu corpo, quando a sua alma estiver atormentada no Hades. E tais estão reservados para o dia do juízo final em cadeia de escuridão. Uma das palavras escuridão compreende também pecado, porque esses tais estão presos no pecado com suas mentes cauterizadas por Satanás. Já não tem mais a essência do Espírito Santo de distinguir o fiel do fiel, a luz das trevas, o precioso do vil. Se corromperam com o pecado da ganância, da avareza, do dinheiro, e já não prega mais a verdade, porque tem medo que a sua conta bancária vai esvaziar, não vai ter que pagar a conta da igreja, tem que pagar o programa da igreja, e eu não posso pregar a verdade, porque se eu pregar os homens não dão dízimo. Precisamos ter coragem de pregar sim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ainda que esteja uma igreja, mais vale um salvo do que toda a terra perdida. Então, meus irmãos queridos, essas Babilônia entraram na igreja com essa apostasia e essas manifestações herégicas. Então João aqui vai narrar o castigo de Deus, os anjos que estão com as 7 taças. Mostra agora a visão a João. Quem é essa meretriz? Aquela que se contaminaram com reis da terra. São as igrejas mundanas que se corromperam, que aliançaram com a política, com o carnaval gospel, com o funk gospel, crentes que gostam de praia, crentes que gostam de modernismo pecaminoso, de mostrar suas vestes, e é o que digo melhor, mostrar suas vergonhas. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 16, verso 15: eis que veio como ladrão, guarda as suas vestes para que não veja as suas vergonhas. Deus conhece a obra da igreja, uma igreja de expansão, de evangelização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, tolera a idolatria, tolera o pecado, tolera as vaidades do mundo e do pecado. E a Bíblia diz em Deuteronômio 18, verso 9: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. Mas muitas pessoas saíram do Egito, mas o coração continua lá no Egito, porque não querem tomar um compromisso com Deus de ser cristão de verdade. Só quer adorar a Deus na hora da bênção, do milagre, mas na hora da luta ele reclama. Então Deus quer conserto com todos nós. Aleluia. Então vocês estão vendo essas profecias falsas na televisão, desses cultos filmados, do Facebook, de WhatsApp. Deus está falando para ele aqui uma profecia. João está narrando uma profecia do Apocalipse para os dias atuais também. Sai dela, povo meu, para que se não corra as suas pragas. Mas qual eu tenho que sair da igreja que eu estou? Pare de se alimentar dessas doutrinas de demônio. Pare de se alimentar dessas falsas teologias que vem por sabedoria humana, de meio de achismo, baseado por livros. O Espírito Santo Deus diz na palavra em São João 14, verso 26, que eu vos tenho dito que enviarei o Consolador, e ele testificará de mim, e ele glorificará a mim, e vos ensinará todas as coisas. Está vendo? Hoje você está vendo nas igrejas filosofias, fábulas, pessoas que querem palavras bonitas, querem histórias, cultos que exaltam a pessoa do homem, não de Cristo. E a Bíblia vai dizer que todo culto à personalidade, como diz a igreja de Éfeso, aí onde está o trono de Satanás. Meus irmãos queridos, vamos vigiar, porque a trombeta vai soar,
e ai daqueles que ficarem. Irmãos amados, Deus está avisando para todos nós: fuja dela, povo meu, para que se não corra nas suas pragas. A Bíblia diz que durante o juízo de Deus, que será derramado sobre a terra, quando Jesus aparecer nos céus com grande poder e glória, com os seus santos anjos, que os mortos ressuscitarem, e depois a igreja for arrebatada, o juízo de Deus será derramado sobre a terra. As taças de Deus começarão a derramar sobre o trono da besta, e ela se escurecerá. E da boca da besta, do falso profeta do dragão, sairão espíritos malignos semelhantes a rãs. Rãs é considerado animais imundos para os judeus. Ali simboliza a imundícia que está por trás desses falsos profetas, dessa enganação. Mas nesse dia serão desmascarados, porque a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses que Deus pagará a tribulação àquele que nos atribulava. Hoje nós passamos perseguição, somos barrados, porque esses homens não têm mais compromisso com a verdade e perseguem os homens de Deus. Mas no dia do juízo de Deus, das taças de Deus que cairá sobre o mundo, sobre os falsos profetas e sobre os ímpios, eles morderão sua língua de dor, as suas peles terão chagas, vão buscar morte, mas a morte fugirá deles, e aí vão saber quem é aquele que está sentado no trono. Amém. Então é tempo de nós se arrependermos. Você que está no engano, ouvintes que estão me ouvindo, que está numa vida dupla, se conserte com Deus. E você que está se alimentando dessas falsas doutrinas de Satanás, sai dela, povo meu. Sai dessas falsas doutrinas. Essa doutrina que apoia divorciar e casar com outro e com outra. Essa doutrina que apoia a vaidade, as pinturas, maquiagem, a calça comprida. Essas doutrinas que apoiam os brincos nas orelhas. Você tem base bíblica, mas sim. Gênesis 35 vai falar, não é na lei não, antes da lei. Deus, quando falou com Jacó, suba Betel e mandai que as mulheres tirem os brincos das suas orelhas, e os deuses estranhos dos seus dedos, e mudai as vossas vestes. Betel, Gênesis 28, verso 17 pessoas para compreender, casa de Deus. Olha como Deus já se preocupava com o povo dele, porque esse costume simboliza a escravidão do povo ismaelita que usava, do povo das nações pagãs. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Vamos para o Novo. Deus usa Paulo lá em Filipos, depois de pregar para uma mulher chamada Lídia, uma mulher natural de Tiatira, lá onde Deus falou: tenho contra ti que tu era Jezabel, que era uma cidade pagã de vaidades. E Paulo começa a lhe pregar, ela se converte, o demônio cai por terra, o espírito adivinho de falso profeta é desmascarado. E agora Paulo começa a expor os costumes daquela gente. Atos 16, 21. Por quê? Lá na Grécia tinha uma suposta divindade por nome Afrodite, que eles tinham como deusa do amor, porque o diabo usou esse disfarce, porque no Antigo Testamento essa mesma entidade pagã, divindade pagã, suposta divindade, tinha um outro nome por nome Astar ou Astarote, que as mulheres também cultuavam. Louvado seja Deus, os deuses pagãos daquela época. Tanto é que lá em Jeremias 4,30 ele fala: o que farás agora, ó assolada? Ainda que te pinte em volta dos olhos, te enfeite de vermelho, será desprezada. Jezabel, uma mulher pagã que trouxe a apostasia a Israel, que fez com que o povo se apostatasse, matou os profetas de Deus. Mas quando o juízo de Deus caiu sobre ela, que Jeú foi lá para destruir os templos de Baal, ela se fintou e se pentou toda para tentar seduzir Jeú, mas o diabo caiu por terra. E nos dias atuais e naquela época, essas mesmas supostas divindades, esse paganismo começa a usar seitas herégicas, começa a usar os falsos profetas para distorcer a verdade de Cristo. Paulo pega em Corinto, Paulo pega Timóteo 2,9, 1 Pedro 15, 1,15, 1 Pedro 3,3, por quê? Ali também já tinha um costume pagão daquelas mulheres se enfeitar, cortar seus cabelos. Tanto é que ele diz lá em 1 Coríntios 11, o homem que tem cabelo
crescida desonra a sua própria cabeça, daquele que olha com a cabeça coberta. Mas a mulher, ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. E quando ele começou a pregar aquilo, o povo começou a contestar. E ele responde: as igrejas do Senhor, quem quiser ser contencioso, contender, debater, a igreja do Senhor não tem tais costumes. Porque Gálatas 5:22, a evidência do homem de Deus não é só na santificação do corpo. Porque se você só santificar seu corpo e ser um homem ruim, fofoqueiro, amargurado, está em vão. É santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, corpo, alma e espírito. E o que é que ele diz? O povo se revolta com ele, e esses homens nos expõem costumes que não é lícito nós usarmos, porque nós somos romanos. Qual é o costume dos romanos? Idolatria, paganismo, vaidade, e o homem é diferente do mundo. Mas em Gálatas faça uma liberdade cristã. Não confunda a liberdade cristã, diz Paulo, para dar ocasiões à carne, diz a palavra. Qual é porfia? Porfia é teimosia, emulações, disputa, porque já naquela época tinham jogos olímpicos de dardos, tinha homens que corriam nu em volta dos estádios. Era um culto pagão que voltava a Zeus, aos deuses da Grécia. Disputas, eram jogos e lutas de gladiadores. Conforme os cristãos iam sendo queimados, degolados, derramando sangue para oferecer aos deuses pagãos, eles começavam a lutar, um simbolizando uma vitória em cima dos cristãos, o sangue derramado. E lá em Atos capítulo 13 vai dizer que Pilatos derramava o sangue dos galileus para oferecer aos seus deuses. Então estude a Bíblia, leia a palavra. Irmã, mas nós estamos na liberdade, não estamos mais na lei. Isso aí foi de maneira nenhuma. Paulo, quando fala aos Gálatas, a liberdade cristã que nós temos, é porque no Antigo Testamento, para os irmãos entenderem, a pessoa, para alcançar perdão dos seus pecados, levava um animal para o sacerdote, o expiatório, e aquele animal era levado até o templo, e ali aquele bode ou aquela ovelha era expiado, que o seu sangue era derramado, era sacrificado, e jogado na tampa do propiciatório, do Santo dos Santos, na tampa do propiciatório, a tampa da arca da aliança ali dos querubins, para encobrir o pecado do povo. E também tinha louvado, tipo uma metáfora, tinha também o bode emissário. Qual é o bode emissário? O sacerdote transmitia o pecado, ele rogava a Deus, transmitia o pecado do povo, simbolicamente para o bode. E aquele bode era solto no arraial, e a ira de Deus caía sobre ele, e ele simbolicamente transmitia os pecados do povo de Israel para fora do arraial. Jesus foi a mesma coisa. Era um fardo pesado, porque se você dobrasse o joelho para Deus, se você fizesse alguma coisa, você morria. Mas quando Jesus veio nessa terra, ele foi e é, na época ele foi morto e ressuscitou, ao mesmo tempo ele foi o sacerdote que rogou para Deus pelo perdão dos pecados. Ele foi, louvado-se a Deus, o expiatório, que inverteu o seu sangue na cruz para encobrir nossos pecados. E também foi o emissário que atribuiu para si todos os pecados da humanidade, e levou as nossas transgressões, os nossos pecados, carregando a sua cruz, e foi morrer para fora dos portões de Jerusalém, lá no Gólgota. E lá ele morreu na cruz do Calvário. A ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, cai sobre o seu próprio Filho, e os nossos pecados estão perdoados. Mas espera aí, nossos pecados perdoados, não posso ser à vontade de maneira nenhuma. Vê o que Jesus diz lá em São João 8, uma mulher adúltera. A mulher adúltera tinha pecado, todo mundo estava jogando pedra nela, mas quando Jesus perdoou e perguntou: cadê seus acusadores? Ele diz: eu também não te condeno. Mas ele dá uma advertência: vá e não peques mais. É o que Jesus está falando. Jesus pagou o preço por nós. Jesus fala em Marcos
aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele costume que você tinha do mundo, de jogar, de beber, de fumar, de adulterar, não tem mais. Seguiu Jesus, morreu para o mundo morreu para você. Você é diferente, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então lá que Paulo ensina lá em Gálatas, é porque os judeus estavam negando o sacrifício de Jesus na cruz, o que Jesus fez por nós na cruz. Eles até pregavam a santidade do corpo, mas atribuíam aquilo à lei de Moisés, não para a glória de Cristo. É por isso que Paulo debateu com eles. Mas a liberdade cristã não é ser mundano, sim ser diferente, é ser diferente do mundo e se negar a si mesmo. A mulher que estava montada na besta, que tinha pérolas, enfeites, e se embriagava com o sangue dos santos. Você sabe quem é esses santos que ela está se embriagando? Essas seitas herégicas, esses falsos ensinamentos, que muitos crentes estão no ouvido, e adquirindo um mundo para dentro da sua casa, com a televisão, com o Facebook, com essas vaidades, estão sendo sacrificados a ídolos, estão perdendo a sua salvação e negando o sacrifício de Jesus na cruz. A prostituição não é só no ato sexual, não. A prostituição também é você, louvado seja Deus, adquirir os costumes do mundo. Porque se você coloca um brinco na orelha também, você está adulterando o seu corpo. Como que era o sacrifício dos sacerdotes, tanto no Novo Testamento, aqueles pagando a Zeus, como no Antigo? Era cortando os seus corpos. E isso não é a mesma coisa? Você está cortando o seu corpo que Deus te deu? Então essas palavras não são bem-vindas, porque os falsos profetas estão lançando maldição e doutrina de demônio, embora eles pregam de Gênesis, Apocalipse, traz o conteúdo histórico da mensagem, mas não traz a aplicação da mensagem, trabalhando na regeneração, e muitos estão sendo condenados sem saber. Mas nos últimos dias Deus está levantando profetas de Deus, que não teme o homem, que não teme cara feia, em pregar a verdade. Porque Deus, Ele fala, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele fala bem claro, como falou com Ezequiel: ao ímpio que pecar, e tu não avisar acerca do seu pecado, eu requerei o sangue de cada um nas suas mãos. Está vendo? É Deus que está falando. Os adúlteros, as prostituições não entrarão no reino do céu. Mas eu não estou vendo ninguém adulterar na igreja. A roupa sensual que está da lascívia é um adultério. Quantas pessoas que estão na prática da pornografia, que precisa ser liberto, e quando vem para a igreja, vê uma mulher, um homem todo sensual, como que ele vai se libertar? Você vai prestar conta com ele, de modo que as mulheres cristãs andam com traje honesto, com pudor e modéstia, diz a palavra. Mas por que estão assim? Porque os demônios enganadores estão usando os falsos profetas, e está tendo um crescimento não de ovelha, mas sim de bodes. Não estou generalizando todos, mas é a real. E quando prega essas doutrinas de Deus, está se cumprindo a profecia de Deus, que Deus usou Paulo dizendo: chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, igreja querida do meu coração, seja um evangelista fiel, cumpra o seu ministério que Deus entregou na sua mão. Então nós estamos vendo, meus irmãos, para encerrar a mensagem, essas coisas acontecer diante dos nossos olhos.